Eu vou falar hoje sobre pôr a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. O que isso significa? Nós podemos estar envolvidos na obra de Deus. Nós podemos estar totalmente comprometidos com a obra de Deus. Mas terem áreas na nossa vida com sérios problemas. O seu ministério pode estar vivendo, ou você pode estar vivendo, o melhor momento no seu ministério. Mas algumas áreas da sua vida estarem no CTI, na UTI. E um dos grandes riscos que eu tenho visto nessa caminhada, eu tenho ministrado no Brasil há 17 anos, e um dos grandes erros que eu tenho visto, são líderes que têm trabalhado para Deus, mas por alguma razão, eles estão sendo retalhados de cima embaixo. E eu me pergunto, Deus, o que está acontecendo? Por que tantos divórcios? Por que tanto pecado sendo exposto? Por que tanta família destruída? Por que tantas coisas acontecendo? E eu gostaria de convidar você a abrir comigo, por favor, em Lucas 21, 36, apenas como um alerta, para que eu possa introduzir esse assunto. E eu gostaria que você não se dispersasse, mas que você estivesse em oração. Aquilo que eu estou ministrando aqui, que os irmãos que estão acompanhando nas suas casas, irmãos, eu sei da responsabilidade que tem naquilo que eu vou dizer aqui nessa noite. E eu gostaria que você tivesse sintonizado comigo. Não permita que a sua mente vagueie. No final dessa mensagem você vai entender por que eu não quero que a sua mente vagueie. Porque é um tema de uma responsabilidade. Eu sei o que Deus me pediu para falar. E eu estou obedecendo aquilo que Ele quer falar. No verso 34 do capítulo 21, Lucas 21, verso número 34, diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Eu vou ler até aqui. Eu gostaria apenas de enfatizar alguns aspectos nesse texto. O texto de Lucas 21 é paralelo com Mateus 24. Mateus 24 é sinótico desse texto. Só que cada um dos evangelistas abordaram esse tema com suas peculiaridades. Jesus está advertindo aqui aqueles que têm entendimento espiritual. Essa palavra aqui é para aqueles que têm discernimento espiritual e que são capazes de discernir os tempos. Não somente eu, mas nós temos visto que o fim está se aproximando. E por essa razão nós precisamos pôr em ordem a nossa casa. Nós precisamos organizar situações do nosso passado. Nós precisamos organizar situações que ficaram mal resolvidas, subentendidas. O maior problema das nossas vidas é que nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós não queremos voltar atrás para corrigir coisas ou situações débeis, frágeis na nossa vida, tanto espiritual quanto emocional. Entendendo que o fim está próximo, a minha introdução gira em torno disso, porque o evangelista diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos. Você é responsável por sua vida espiritual. Jesus, na cruz, Ele conquistou para mim e para você um direito, mas é sua e minha responsabilidade de cuidar daquilo que Ele confiou a cada um de nós. Como está a sua casa? Como está o seu tabernáculo? Como está a sua vida espiritual? Como está os seus relacionamentos? O texto nos sugere de que o nosso coração pode ficar sobrecarregado
por consequência das coisas que estão ao nosso redor. Nós somos pessoas que influenciamos, mas também nós somos pessoas influenciáveis. Algumas pessoas influenciam com mais facilidade, outras pessoas são influenciadas com uma facilidade maior. Você concorda comigo ou eu estou? Ao ponto de Karl Marx, e ele não é o alvo da minha mensagem, dizer que alguns ou todos são produtos do meio. Eu não acredito que nós somos produtos do meio, mas eu acredito que se nós não vigiarmos, nós podemos ser influenciados pelo meio que nós estamos vivendo. Alguém entendeu isso? Então eu posso ter um parâmetro, eu posso ter um padrão, mas se eu não vigiar e não acautelar, e não batalhar pela minha fé, eu posso vir a pensar que estou servindo a Deus, quando posso eu estar servindo a demônios. Hoje nós temos uma igreja, irmãos, que professa Cristo, mas que está sendo influenciado pelo modismo, influenciado pelo mundanismo. Uma igreja que tem se tornado cada dia mais terrena, mundana e menos espiritual e celestial. Com esse entendimento, eu quero te convidar a abrir um dos textos, que eu considero um dos textos mais fortes da Bíblia. Vá comigo para Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos analisar juntos a história de um grande guerreiro chamado Jefté. Um homem de um caráter notável. Uma pessoa extraordinária, mas que a sua casa e as suas emoções não estavam em ordem. Você pode ter grandes conquistas, vitórias, mas as suas emoções precisam estar ordenadas, alinhadas. A decisão mais importante da vida de alguém é quando ela entrega a vida para Jesus. A segunda é quando ele escolhe com quem ele vai casar. E não apenas essas decisões, mas nós temos decisões importantíssimas na nossa vida diante dos desafios que nós enfrentamos. E antes de entrar no texto e ler o texto, eu quero registrar algo aqui no mundo espiritual nessa noite, e que você possa ouvir o Espírito Santo. Número 1, competência não é unção. Olha para a pessoa e diga à pessoa que está do seu lado, competência não é unção. A capacidade de fazer não significa que você está se movendo debaixo de uma unção. Há pessoas que têm uma oratória extraordinária, e por essa razão, os líderes das igrejas os elegem para serem oradores, dirigentes de culto. A igreja hoje tem pressa, e ela não valoriza mais a unção, mas ela valoriza a competência. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque a tua competência, ela pode te promover numa velocidade, mas no mundo espiritual, a sua competência não vale de nada. O que vale é a unção de Deus que está sobre a sua vida. No mundo espiritual não é o quanto você sabe, é quantas lágrimas você derramou na presença de Deus para poder falar daquilo que você precisa falar. Então nós temos, irmãos, uma igreja que tem pressa de ver resultados. E isso tem sido a consequência dos muitos desastres e vexames na mídia. Diga comigo, competência não é unção. Segundo ponto, proatividade não é chamado. Proatividade não é chamado. Conversando com o pastor Ruivo, nós estávamos falando sobre isso. Quantas pessoas proativas, é o primeiro a levantar a mão. Ele é oportunista. Essa proatividade não tem nada a ver com ser liderado pelo Espírito Santo, mas é uma vontade enorme de fazer. Tem muita gente dizendo, pastor, me dá uma oportunidade, me dá uma chance.
Cuidado, você pode estar entrando numa guerra que não é sua. Eu estou vendo líderes e pastores e eu quero que essa palavra ecoe. Eu sei o peso que está sobre os meus ombros falar sobre ela. E com muita graça, em nome de Jesus, eu vou liberar essa palavra nessa noite. Quantos pastores e líderes estão entrando em guerras espirituais que não foram chamados para entrar? Ou que não estavam preparados para entrar? E aí depois nós vemos os desastres. Somos ousados, mas nós não estamos nos movendo no espírito, mas estamos nos movendo na nossa proatividade. Agora soma comigo, competência mais proatividade. A pessoa vai subir rápido. Porque se eu sou competente, eu sou o primeiro a levantar a mão, eu vou ter resultado natural, mas eu também vou ter retaliações espirituais. Alguém está me entendendo? O mundo espiritual é real. Pastor, você é místico? Não, não sou místico, eu sou bíblico. Eu sou bíblico. E eu estou cansado de ver pessoas tão preciosas serem destruídas, porque estão acelerando o processo ou estão quebrando princípios. Uma boa ideia, uma ótima ideia, não tem nada a ver com revelação. Tem pessoas que são extremamente criativas, o seu temperamento facilita isso para você. E você começa então a nem mais meditar na palavra, você não tem tempo com a palavra, mas você começa a pensar no texto e a sua criatividade vagueia. E aí você chama isso de revelação. Cuidado. Isso nós chamamos na MCM de axiologismo. Nós estamos cheios de axiologistas. E poucas pessoas decididas realmente a ler e a estudar a palavra de Deus. Cuidado. Agora pensa comigo, se eu me movo na minha competência, na minha proatividade, e o que eu chamo de pregação não é revelação, é criatividade e boas ideias, a igreja está perdida. Porque o diabo não brinca de ser diabo, mas a gente que é crente está brincando de ser igreja. Alguém está me entendendo? Quarto, entendimento para nós entrarmos no texto. Inteligência não é sabedoria. Inteligência não é sabedoria. A inteligência é o máximo da capacidade humana, mas a sabedoria é a visão que Deus tem sobre assuntos. Eu tenho diariamente orado. Eu tenho diariamente pedido a Deus sabedoria. Sabe por quê? Porque eu tenho descoberto que não existem problemas, existe falta de sabedoria. Problema para quem tem sabedoria é oportunidade de crescimento, de prosperidade. Alguém está me entendendo? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Agora tem pessoas que vivem no problema, que vivem na dívida, que vivem na crise, porque lhes falta sabedoria. Você não precisa de inteligência, você precisa de sabedoria. Você não precisa de boas ideias, você precisa de revelação. Você não precisa de proatividade, você precisa de se mover no seu chamado. Você não precisa de ser competente, você precisa ser ungido. E por último, e aí a gente consegue entrar nesse texto. Obediência não é relativa. Obediência não é relativa. Obediência é absoluta e imediata. No reino de Deus, nós não nos movemos relativizando ou relativamente. No reino de Deus, no reino espiritual, como corpo de Cristo, como reino de sacerdote, nós devemos nos mover por direção e sermos imediatos e absolutos em obedecer. Um exército ou um guerreiro que não obedece comandos imediatamente e absolutamente, ele está correndo sérios riscos. Eu quero falar então sobre Jefté. Juízes capítulo de número 11, o verso número 1, diz o seguinte: era então Jefté, o gileadita, homem valente. Homem valente. A identidade de Jefté
é de que ele era um homem valente, um guerreiro, um destemido, um ousado. Irmãos, tem gente que tem medo de tudo, até de barata. Mas tem gente que não tem medo de nada, e isso não significa que Deus está com ele. Eu não estou dizendo que Deus não estava com Jefté. Eu não estou dizendo em nenhum momento que Deus não estava com Jefté. Mas eu quero dizer que fazia parte da natureza e da identidade dele, de que ele era um homem valente. Tem gente que tem medo de carro, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de trem, tem gente que tem medo de correr. Qual é o seu medo? Jefté era capaz de matar 15 homens com sua espada, mas ele era incapaz de enfrentar a realidade familiar do seu lar. Jefté, ele era capaz de liderar 50, 100, 200 homens, mas ele era alguém que tinha fragilidades emocionais. A sua identidade lhe traz duas realidades. Jefté, ele era conhecido como um guerreiro valente, mas também era conhecido como o filho da prostituta. Todas as vezes que Jefté, ele se deparava com situações, ele se lembrava: eu sou um homem valente, mas sou também filho de uma prostituta. E ele nunca conseguiu de fato vencer isso. Olha o que diz no verso de número 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já era grande ou grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho doutra mulher. O que nós estamos vendo aqui? Que Jefté cresce em um lar onde os relacionamentos eram ásperos e hostis. E Jefté, mesmo sendo um homem guerreiro, competente nas guerras, valente, levava consigo ou trazia consigo consequências graves do seu passado não tão distante naquele período. Jefté foge de casa para encontrar um lugar onde lhe fosse agradável. Jefté foge de enfrentar e resolver os seus problemas, porque era mais fácil vencer no campo de batalha do que resolver problemas familiares. Quantos pastores, quantos líderes, quantos homens e mulheres de Deus estão justificando o seu fracasso familiar, o seu fracasso emocional, com os seus sucessos ministeriais, com os seus sucessos na vida. E empresários que já não têm família, já não têm casa, já não têm filho, e justificam os seus saldos gordos em suas contas, o seu fracasso familiar. O interessante é de que no verso de número 3, diz o seguinte: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. A palavra Tobi tem um sentido claro, eu não preciso espiritualizar, mas se você for no original, você vai ver que essa palavra significa agradável, bom e amável. O meu lar e o seu lar, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, precisa ser um lugar de delícias. O nosso lar, a nossa casa, precisa ser uma casa de paz. Estenda as mãos, deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Senhor, nessa noite, eu quero, Senhor, pedir que o Senhor derrame sobre nós paz sobre os nossos lares, gozo do Espírito Santo sobre os nossos lares, cura do Espírito Santo sobre os nossos lares, e que as nossas casas sejam lugar de delícias, em nome de Jesus. Muitos usam, e eu conheci pessoas que o lugar de delícias, o lugar de descanso da alma deles era fora de casa.
tive companheiros de ministério, que o prazer deles era estar na estrada, e a desilusão deles era voltar para casa. Quem não tem lugar para voltar, não deveria ir. Quem não tem lugar para voltar, não deveria ir. Pastor, mas a gente cantou isso. Não, o pastor Hugo cantou certo. O pessoal do Morada precisa me ouvir e corrigir essa letra. Não é para onde eu irei, é para quem eu irei. Existe uma diferença muito grande. O pastor Hugo foi muito feliz. Não é para onde eu irei, pode me marcar aí. Não é para onde eu irei, é para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não estamos fugindo, nós estamos indo ao encontro dele nas nações da terra. Só que a realidade de Jefté era completamente diferente. Jefté era o primogênito daquela casa. O que significa, ele tinha direito de porção dobrada. Mas os seus irmãos, ao invés de aceitarem aquilo que era plano eterno na vida de Jefté, decidem o tratar com desprezo, levando em consideração que Jefté era valente, mas que Jefté era filho de uma prostituta. Então agora, nós temos um herdeiro fugindo da sua herança para encontrar um lugar de refrigério. Nós estamos encontrando um valente guerreiro que não estava disposto a continuar no lugar, a permanecer lutando por aquilo que era direito por herança. Quantos de nós estamos fugindo de situações para não resolver? É mais fácil fugir, é mais fácil mudar de endereço. É mais fácil procurar pessoas que vão dizer para mim o que eu quero ouvir. E nós temos hoje um processo migratório nas igrejas. Nós estamos vendo, irmãos, uma geração espiritualmente fraca, trocando de igreja, atrás de mensagens que lhe acariciam o ego. As pessoas não procuram mais as igrejas por causa da mensagem, mas elas procuram as igrejas por causa do estacionamento, da salinha das crianças, da cor da parede, do tipo de música e do tipo de som. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que as pessoas elas não querem ouvir a verdade, elas não querem assumir responsabilidades, elas não querem lutar por aquilo que vale a pena, mas elas estão atrás de Tobi, de um lugar agradável. De um lugar onde ele vai se juntar com pessoas levianas, profanas e feridas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no verso número 3 diz que Jefté fugiu da presença dos seus irmãos, ele abriu mão da sua herança, ele abriu mão do seu direito, e ele foi habitar na terra de Tobi, que significa agradável, bom. Agora, no mesmo verso, diz que homens levianos se ajuntaram com ele e assim saíam. Nós não sabemos que tipo de pecados, que tipo de caráter tinham esses homens que andavam com Jefté. Alguns chegam a dizer que eles eram uma espécie de Robin Hoods da época. Eram salteadores que roubavam dos ricos e distribuíam aos povos. Não posso dizer isso. A Bíblia não fala, a Bíblia não deixa claro. Mas aqui o texto diz que eram levianos, profanos. E aí, eu quero te fazer pensar em algo. As pessoas dizem que os opostos se atraem. Isso é verdade? Hã? Vocês já estão me ouvindo há algum tempo, né? Não são os opostos que atraem. São as pessoas da mesma laia. É incrível. É incrível. Quem não quer nada, muda de cidade. Parece que ele vai parar direto na casa de quem não quer nada. O menino dá trabalho na escola. A mãe fala, não, o problema é o sistema público. Tira ele do sistema público e bota ele na melhor escola. Ele vai chegar na melhor escola e vai encontrar com gente.
Alguém já passou por isso aí? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Então o que acontece? Jefté então, ele foge, vai para Tobi, buscando pessoas que de fato iriam dizer e compartilhar com ele suas feridas, as suas lamúrias, os seus choros. O que seria certo? O que seria apropriado? O que seria espiritual? O que seria bíblico? Seria permanecer e resolver todos os seus problemas. O passado que você não resolve, eu tenho uma triste notícia a dizer a você, ele vai bater na sua porta de novo. Situações mal resolvidas, elas vão bater na sua porta. Pastor, o que fazer? Resolve. Agora vá comigo, por favor, para o verso de número 7. Aqui, para nós ganharmos tempo, o povo, ou Israel, é pressionado. Eles são ameaçados. Eles são ameaçados por Amon, pelos filhos de Amon. E no verso 7 nos mostra que Jefté é procurado pelos seus. Nós não podemos dizer que aqueles anciãos que vão procurar Jefté são propriamente os irmãos de Jefté. Mas existe uma possibilidade de o tempo ter passado e os irmãos de Jefté não representarem a totalidade desses anciãos, mas representarem porcentagem desse grupo. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Eu pergunto para você, e você pode ser sincero comigo, esse é o tipo de resposta que uma pessoa curada, sarada, dá para alguém? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque eu estou pensando em José. José, no final da sua vida, ele é indagado pelos seus irmãos. Ele é inquirido, ele é questionado, ele é posto à prova pelos seus irmãos. E quando o pai morre, os irmãos entram em desespero. A situação é totalmente contrária do que Jefté está vivendo aqui. São os irmãos de José que se lembram do mal que tinham feito. Para José a situação estava resolvida. José estava sustentando mais de 70 pessoas há muito tempo, pagando do seu bolso. Só que quando isso acontece, os irmãos dele dizem: porventura, você não vai se vingar, você não vai pagar na mesma moeda. E a expressão, a palavra liberada por José mostra que ele estava totalmente curado. Ele diz: porventura, estou eu no lugar de Deus? Ele estava sendo lembrado pelos seus agressores, quando na verdade ele não trazia ou fazia nota disso mais. Ele estava pagando um preço e honrando aqueles que o feriram. Ele diz: olha, everything works together for my good. Amen. Everything works together for my good. Tudo coopera para o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. A resposta de José é uma, mas a resposta de Jefté é outra. Ele diz: bom, então vocês, agora que estão em aperto, vocês vêm me procurar e agora vocês querem minha ajuda. É isso mesmo? Consegue ver? E aqui é onde começa todo o problema. E a sintomática do que vai se desdobrar
é a partir desse ponto. Por que eu estou dizendo isso? Verso 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se, condicional, nós estamos vendo uma condicional, ele está pondo condições, isso aqui é um contrato, isso aqui não é uma aliança, ele está botando condições, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Olha para mim, qual a dignidade dessa luta? Qual a nobreza dessa luta? Qual a espiritualidade dessa luta? Zero. Nós sabemos, e aqui eu disse a você que esse é um dos textos que eu acredito ser forte na palavra de Deus. Muito profundo. Porque, irmãos, nós estamos falando aqui não de mentira, nós estamos falando de um espírito de engano. E o engano é diferente da mentira. Pastor, o que é mentira? Mentira é eu dizer que esse carpete que eu estou pisando é azul. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Hã? Mentira. Qual que é a cor desse carpete? A mentira é quando eu digo algo e todo mundo sabe que eu não estou falando a verdade. Está claro, é a mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Mas nos últimos dias ele tem agido como engano. Agora, o que é engano? Engano é eu dizer para você que essa caixa é JBL. É ou não é? Hã? Tem gente perguntando, o que é JBL? É disso que eu estou falando. E eu posso ser, sabe, eloquente, eu posso tentar te convencer e você acreditar que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Isso é engano. O que nós estamos vendo aqui é que, de fato, o coração de Jefté estava entrando no processo que Jeremias diz: o coração do homem é enganoso e mais corrupto. Por quê? Porque Jefté não volta para lutar pelos seus, ele volta para ser cabeça e chefe dos seus. Há muitas pessoas que querem ser bem-sucedidas ministerialmente. Há muitas pessoas que elas têm aparência de espiritualidade, mas elas estão atrás da recompensa terrena. Os pastores no Brasil estão divididos, porque a briga deles não é pela toalha, é pelo trono. Os pastores só estão divididos porque a briga é pela toalha. Se a briga fosse pelo... Vocês estão entendendo? Qual é o propósito da sua guerra? Qual é o propósito do seu chamado? Qual é o propósito de se mover na unção? Qual é o propósito de ser bem-sucedido no teu chamado e nas nações da terra? Você está fundamentado numa palavra ou você ainda está lutando por um passado mal resolvido seu? Alguém disse que você não ia dar em nada. E você está passando a vida inteira para provar para alguém que você é bom no que faz. Faz sentido para você? Cuidado. Você não tem que provar nada para ninguém. Agora você precisa voltar onde você caiu. Reconhecer os seus erros. E pedir cura da parte de Deus. O que Jefté faz? Ele volta para ser ou se tornar cabeça e chefe da sua casa e dos seus irmãos. Ele não queria defendê-los propriamente, mas ele queria então lutar para que o seu nome fosse lembrado.
Vá comigo para o verso 21. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Deus foi capaz de dar vitórias a Jefté. Não foi o diabo que fez com que Jefté se tornasse vitorioso. Foi o próprio Deus que permitiu que ele vencesse aquelas batalhas. O verso 29 nos chama ainda mais atenção, porque Jefté ganha as batalhas no poder de Deus. No poder de Deus, os inimigos são destruídos. Não é na força do braço de Jefté, mas no poder de Deus. No verso 29 diz: então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, atravessando este por Gileade. Manassés passou até Mispa de Gileade, e de Mispa, Gileade, passou contra os filhos de quem? Amon. Ele estava tendo vitórias na sua batalha. E agora ele vence Amon. Ele teve uma vitória física. Ele teve uma vitória bélica contra Amon. Mas no mundo espiritual, Amon, ou o povo de Amon, adorava a deuses. Baal e Moloque. Baal, Moloque. Moloque é um demônio que nós conhecemos hoje, nos nossos dias, no nosso linguajar populacho, como moleque. Por isso nós não devemos chamar os nossos filhos, filhas e ninguém de Moleque. Porque Moleque é a variável de Moloque. E Moloque é um espírito maligno que trabalha na área familiar, especialmente em crianças e adolescentes. A conquista física, bélica de Jefté é real. Mas a retaliação e a confusão espiritual que ele entra é outra. Porque o texto diz que ele sim, tomado pelo Espírito do Senhor, ele atravessa e vence. Ponto final. Tem um ponto final aí. Não significa porque ele foi tomado pelo Espírito, que todas as decisões que ele tomava dali por diante, eram todas no Espírito. Sabe qual é o nosso problema? Porque a gente começa a orar, e a gente começa a achar que agora a gente tem, sabe, a liberdade, o direito de tomar decisões, porque uma vez o Espírito Santo me tomou, me encheu, eu acho que agora que tudo que eu decidi daqui para frente é vontade de Deus. Quantos pastores e líderes, homens e mulheres de Deus, que sim têm comunhão com Deus, mas abandonaram a palavra, abandonaram o altar, abandonaram a comunhão com Deus, tiveram vitórias, mas eles acreditam que decisões e a vida das pessoas, eles podem decidir por elas. Alguém está me entendendo? Faz sentido para você? Ontem eu estava em uma live, não posso dizer o nome do juiz, mas nessa live estava um juiz. E eu ouvi, da boca de um juiz, que o juiz, ele tem a tendência de achar que é Deus. Nós estamos falando do período dos juízes, onde as pessoas que foram sim escolhidas,
Muitas foram bem-sucedidas e muitas foram mal-sucedidas. E todas aquelas que foram vexame por si só, foram aquelas que em primeiro lugar acharam que era Deus, quando na verdade eram só juízes. Toda causa, toda situação trazida a mim, como coordenador da MCM, eu preciso ter o temor de Deus, de dobrar o meu joelho, antes de decidir sobre uma nação e sobre alguém. E eu preciso das vossas orações. Nós, os diretores, os líderes de campo, do campo missionário, não importa quantas vitórias nós tivemos, não importa o sucesso que nós tivemos, nós precisamos todos os dias nos humilhar aos pés de Jesus e pedir e clamar por direção. O orgulho, a soberba, trazida pelas vitórias, nos levam a pensar que nós somos competentes. E somos. Mas na verdade, ele não precisa de competentes, ele precisa de pessoas ungidas. Passamos a pensar que somos inteligentes o suficiente para fazer as nossas fórmulas, desenvolver as nossas estratégias, quando na verdade nós precisamos de sabedoria do alto. O texto me diz que Jefté era um homem de caráter, mas um homem frágil emocionalmente. Um homem que deveria lutar por uma causa, mas que está lutando por títulos. Um homem que tinha tido experiência com o Espírito do Senhor. Lembrando, naquele período os homens eram tomados pelo Espírito, depois o Espírito ia embora. Hoje nós temos o Espírito Santo, vivendo e morando dentro de nós, mas nós estamos falando de um período da antiga aliança. Então o verso de número 29 diz que ele foi tomado pelo Espírito, e pelo Espírito ele teve vitórias. Ele foi conduzido pelo Espírito, ele estava derrotando os inimigos, ele estava tendo vitórias. Mas aí, ele enfrenta Amon, e por alguma razão, um espírito de engano entra na mente dele, e ele decide negociar a sua casa, para ter o sucesso que ele desejava. E ele só põe em jogo a sua casa, porque lar para ele não tinha valor. Faz sentido para você? Não resolver os seus problemas do passado vai te fazer no futuro negociar coisas inegociáveis. Por preço em coisas que não podem ter preços. Nosso amigo Cote diz que nenhum sucesso ministerial ou na vida justifica o seu fracasso familiar. Queremos ser extraordinários, mas a gente não quer ser ordinário. Queremos ser e nos mover no sobrenatural, mas está faltando caráter. Está faltando nobreza, está faltando palavra, está faltando compromisso, está faltando, sangue no rosto para enfrentar problemas que estão mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Você já perdoou o seu pai? Você já perdoou a sua mãe? Ou você fugiu e você está numa escola de missões fugindo de alguém? Você já perdoou a pessoa que te defraudou? Você já perdoou a pessoa que te feriu? Você já perdoou a pessoa que te traiu? Você já perdoou a pessoa que te expôs? Se não, você vai passar a vida inteira lutando por algo que não vale a pena. Títulos e cargos não vale a pena. Segundo, eu quero dizer para você que se você luta por uma causa que não é uma causa nobre, você vai sofrer retaliação. Verso 30.
fez Jefté, Deus não pediu. Não foi Deus que pediu, Vitor. Ele já estava tendo vitórias. Ele já estava tendo conquistas. Mas agora, ele faz um voto. Pastor, mas é normal. Não, não é normal. Abre, por favor, Deuteronômio. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 12. Eu vou ler a partir do verso 29, quero deixar isso registrado. E agora você vai entender por que eu comecei onde comecei. Presta muita atenção, Deuteronômio 12, 29. Quando o Senhor, teu Deus, eliminar diante de ti as nações, para as quais vá para possuí-las. O que Jefté estava fazendo? Estava possuindo, estava pondo para fora os inimigos. E as desposares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como, tal como, digo eu, da mesma maneira, serviam essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor. Não farás assim ao Senhor teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e o que Ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Pois até os filhos e as suas filhas foram queimadas aos seus deuses. Enfrentou Moloque e faz um voto que Deus não pediu, influenciado por um espírito de engano, e queima a sua própria filha aos deuses, em nome do Senhor. Pastor, e no caso de Abraão e de Isaac, quem pediu? Foi Abraão que quis oferecer Isaac ou foi Deus que pediu a Abraão? Deus permitiu que Isaac fosse queimado? Não. Jefté, enganado por suas emoções, envolvido por um ambiente, agora ele passa a ser fruto do meio. E ele passa agora a querer oferecer um sacrifício, que na verdade era abominável a Deus. Deuteronômio termina dizendo, tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Os problemas com essas lutas conflituosas do passado, se não forem resolvidos, isso pode ter um preço que você não vai imaginar. Vá comigo agora para o verso 39, de Juízes, capítulo de número 11, nós estamos chegando aí à nossa conclusão. Nós vamos caminhando para a nossa conclusão. O verso 39, e essa é a pergunta de muita gente. Ele matou a sua filha ou não? Verso 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela, a filha de Jefté, a sua única filha. Olha para mim, porque talvez eu não fui tão claro, e eu gostaria de ser pontual com você. Deixa eu ler esse texto, vamos voltar, no verso de número 31. Eu não posso deixar isso passar. O voto de Jefté, ele diz, se o Senhor me entregar a eles, o verso 31, se eu tiver a vitória, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso contra Amon, contra Moloque, esse será do Senhor,
e eu oferecerei em holocausto. O que é holocausto? Oferta totalmente queimada. Quem pediu? Ninguém. Quem ofereceu? Ele mesmo. Para quê? Para voltar vitorioso. Qual que era a raiz disso? Se tornar chefe sobre a sua casa e resolver os seus problemas do passado da maneira errada. Presta atenção. Se a filha de Jefté era única, quando ele negocia que alguém ia morrer, quantas pessoas tinham naquela casa para ele negociar? Pastor Vinícius, a mulher e a filha. Ele não disse, voltando eu vitorioso, o primeiro que eu encontrar na terra de Israel será morto. Ele só tinha uma filha, uma única filha. Mas ele foi capaz de negociar a mulher ou a filha. Isso é perigoso, irmãos. Em nome de Jesus, não negocie a sua esposa. Não negocie o seu casamento. Não negocie os seus filhos. Não negocie o seu lar. E agora nós podemos concluir. Podemos voltar ao 39. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Fez ou não fez? Está escrito na sua Bíblia que ele fez. O que ele fez então? Matou e queimou. Matou a própria filha e queimou. Pastor, Jefté então é um homem mau? Não. Um homem de Deus. Um homem de caráter. Mas que por não resolver os seus problemas, assim como Pedro se deixou ser usado por Satanás, e Jesus teve que dizer para Pedro, aparta de mim, Satanás, por 1 minuto, ou por algum tempo, a mente de Jefté se torna confusa. E isso é muito perigoso. Você não precisa ser totalmente profano, você só precisa abandonar o altar. Não pare de orar. Lucas 21:36, não precisa abrir. Acautelai-vos por vós mesmos. O texto termina, vigiando em todo o tempo, para que você possa escapar desses laços, dessas ciladas, dessas artimanhas do maligno. Quem entendeu, diga amém. Concluindo, nem sempre, porque Deus nos usa, significa que nós vamos ter todas as respostas. Não significa porque eu sou uma pessoa usada por Deus, agora eu vou ter todas as respostas. Às vezes, eu não sei se você já passou por situações como essa. A gente faz uma roda de oração, e nós vamos orar. E de repente o Espírito toma alguém com profecia. E claramente vem a graça de Deus, aquela pessoa começa a profetizar. E fica visível, notório, que o Espírito Santo está usando aquela pessoa. Alguém já viu isso? Da mesma maneira, eu não sei se você já viu, mas eu já vi algumas vezes, a pessoa se sentindo a obrigação de ter que profetizar para todo mundo na roda, porque senão ela não foi espiritual, e a primeira profecia que ela disse não era de Deus. Alguém já assistiu isso? Jefté. A gente se sente na obrigação de ser 100% espiritual, porque Deus está nos usando. De ter todas as respostas, porque Deus está nos usando. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Segundo, nós não podemos e não devemos lutar por títulos jamais. No reino dos céus, o que serve é maior. O menor é maior. O último é o primeiro. Terceiro,
Problemas emocionais podem trazer confusões espirituais diante das batalhas espirituais. Vou repetir isso. Problemas emocionais podem trazer confusões espirituais diante de batalhas espirituais. Cuidado. Você não é só espírito, você tem uma alma. Você precisa permitir que a sua alma seja curada, trabalhada. E você precisa levá-la todos os dias para a cruz de Cristo. Quarto, nenhum sucesso na vida, digo eu, justifica um assassinato familiar. Quinto e último, Deus pode perdoar qualquer pecado. A sua história não terminou. A sua história não acabou. Talvez você que está me ouvindo negociou por títulos, por posições. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo, você confundiu competência com unção, proatividade com ministério, boa ideia com revelação. E talvez você está me ouvindo e está se sentindo acusado, confrontado. Eu quero dizer para você, não permita que o diabo cause confusão na sua mente. Essa palavra não está sendo liberada para você ser acusado, mas eu estou liberando uma palavra no mundo espiritual, para que você possa ser convencido pelo Espírito Santo a um arrependimento genuíno. Talvez você está me ouvindo dizendo, pastor, esse sou eu já errei, eu sou um Jefté, eu negociei o que não podia negociar, ainda tem chance para você. Sabe por quê? Porque Jefté está no rol dos heróis da fé. O seu tempo foi abreviado. Por amor, Deus faz que esse homem julgue por apenas 6 anos. Mas ele entra no rol da fé, Hebreus 11, verso 32. Só que ele entra numa linha que só salva Samuel. Ele entra num versículo que só salva Samuel. Ele entra numa linha, depois você confere, Hebreus 11, 32. Ele entra na mesma linha de Davi. Poxa, mas Davi foi homem de Deus demais. Foi, mas foi adúltero. Foi assassino. Ele entra na mesma linha do Sansão, que se envolveu com os prazeres da vida. E aí você vai ver então, Jefté. Pastor, mas o senhor está dizendo que Davi e Sansão não foram homens de Deus? Foram. Você está dizendo que Jefté foi homem de Deus? Sim, estou dizendo. Mas eu quero dizer para você, porque se arrependeram. Você precisa se arrepender. A sua história não acabou. Independente do que você fez, Jesus pode escrever seu nome no rol da fé. Ainda tem chance para mim e para você. Mas nós precisamos entender que não é na força do nosso braço, que não é ignorando o nosso passado, mas sim na total dependência do Senhor, que nós vamos vencer a nossa batalha. E nós vamos permanecer firmes e inabaláveis no dia das nossas guerras. Se coloca de pé e eu quero orar por você.